Maria Rodrigues não tinha para onde ir. 3 meses de aluguel atrasado, 2 filhos para alimentar e um senhorio implacável exigindo que ela saísse até a manhã seguinte. Mas, justamente quando ela se preparava para perder tudo, uma voz profunda e familiar encheu o quarto. Morgan Freeman estava na porta. O que ele fez em seguida deixou todos em choque e mudou a vida de Maria para sempre. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. Maria Rodrigues nunca pensou que acabaria aqui, em pé em seu pequeno apartamento, segurando um aviso de despejo, enquanto seus 2 filhos assistiam desenhos animados na sala ao lado. Ela estava com 3 meses de aluguel atrasado, e o Sr. Crowley, o dono do prédio, não estava dando mais chances. Por favor, Sr. Crowley, disse Maria ao telefone, a voz tremendo. Começo meu novo emprego no hospital. Na próxima semana. Posso pagar tudo até o fim do mês. Demorou demais, ele berrou. Quero você fora amanhã de manhã. Maria olhou para as fotos de família na parede. 8 anos naquele apartamento. 8 aniversários, 8 natais. Tudo prestes a desaparecer porque ela perdeu o emprego na lanchonete 3 meses atrás. Mamãe! Chamou o pequeno Tommy da sala. Vamos comer pizza hoje à noite? Maria enxugou os olhos rapidamente. Não hoje, meu amor. Vamos comer sopa. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Maria arrumou seus pertences em caixas. Ela não conseguia contar a eles ainda. Como você. Diz a uma criança de 8 anos e outra de 6 que estão prestes a ficar sem teto. Na manhã seguinte, o Sr. Crowley apareceu na porta deles. Ele não estava sozinho. Trouxe 2 seguranças com ele. Acabou o tempo, anunciou ele, empurrando Maria para dentro do apartamento. Pegue suas coisas e saia. Sr. Crowley, por favor, implorou Maria. Meus filhos ainda estão dormindo. Não é meu problema, disse ele, pegando um dos carrinhos de brinquedo de Tommy do chão e jogando-o em uma caixa. Você teve muitos avisos. A confusão acordou Tommy e sua irmã Lisa. Eles saíram do quarto assustados e confusos. O que está acontecendo, mamãe? Perguntou Lisa, agarrada ao seu ursinho de pelúcia. Antes que Maria pudesse responder, o Sr. Crowley começou a abrir gavetas e armários, jogando seus pertences grosseiramente em caixas. Sua mamãe não pagou o aluguel, disse ele às crianças. Então agora vocês têm que ir embora. Maria nunca se sentiu tão humilhada. Seus vizinhos espiaram pelas portas observando, mas com medo demais para ajudar. O Sr. Crowley já havia despejado outras 3 famílias naquele ano. Vocês têm 1 hora, anunciou ele. Qualquer coisa que sobrar vai para o lixo. Tommy começou a chorar. Lisa se juntou a ele. Maria sentiu como se seu coração estivesse sendo rasgado. Ela havia ligado para todos os abrigos da cidade. Todos lotados. Sua irmã morava em outro estado. Seus pais haviam falecido anos atrás. Não havia para onde ir. Enquanto Maria arrumava suas roupas com mãos trêmulas, ela ouviu passos no corredor. Então, uma voz profunda e familiar que fez todos congelarem. Qual parece ser o problema aqui? Maria se virou. Na porta dela estava Morgan Freeman, vestindo um simples casaco preto e olhando para o Sr. Crowley com olhos severos. O Sr. Crowley riu. Cuide da sua vida, velho. Mas Morgan não se moveu. Em vez disso, ele entrou no apartamento, olhando ao redor para a bagunça de caixas e pertences espalhados. Quando eu estava passando de carro, disse ele naquela sua voz famosa, vi esses 2 seguranças. Me deixou curioso. Agora vejo uma mãe solteira e 2 crianças pequenas sendo jogadas na rua. Isso não me parece certo. Ela deve 3 meses de aluguel, retrucou o Sr. Crowley. Isso é legal. Morgan acenou lentamente com a cabeça. Legal nem sempre significa certo. Ele se virou para Maria. Quanto você deve, senhora? 2.400. Maria sussurrou, envergonhada. Morgan pegou em seu bolso interno e tirou seu cheque. Os olhos do Sr. Crowley se arregalaram. Não, ele protestou. O contrato foi rescindido, eles têm que ir embora. Morgan escreveu o cheque de qualquer maneira, então olhou diretamente para o Sr. Crowley. Deixe-me perguntar algo. Você é o dono deste prédio totalmente? O rosto do Sr. Crowley ficou vermelho. O que isso tem a ver com alguma coisa? Morgan sorriu. Tudo. Ele pegou seu telefone e fez uma ligação. Olá, Janet.
Sim, sou eu, Morgan. Lembra daquele investimento imobiliário do qual conversamos? Achei a propriedade perfeita. O corredor estava cheio de vizinhos agora, todos assistindo com espanto, enquanto o próprio Morgan Freeman estava em seu prédio, prestes a mudar tudo. "O que você está fazendo?" exigiu o Sr. Crowley. Morgan desligou o telefone. "Estou comprando este prédio, e meu primeiro ato como proprietário será demiti-lo." Os vizinhos aplaudiram. Tommy e Lisa pararam de chorar, olhando para Morgan com os olhos arregalados. Maria não conseguia acreditar no que estava acontecendo. "Você não pode fazer isso", gaguejou o Sr. Crowley. "Já fiz", respondeu Morgan calmamente. "Agora sugiro que você saia antes que eu chame a polícia por assédio." O Sr. Crowley saiu furioso, o rosto vermelho de raiva. Os seguranças o seguiram, parecendo envergonhados. Morgan se virou para Maria e seus filhos. "Arrume tudo de novo. Esta ainda é sua casa. E não se preocupe com o aluguel nos próximos meses. Considere isso um novo começo." Maria começou a chorar, mas desta vez de alegria. Seus filhos abraçaram suas pernas e seus vizinhos se aproximaram oferecendo ajuda para limpar. Quando Morgan se dirigia à porta, Maria o chamou. "Por quê? Por que você faria isso por nós?" Ele se virou com aquele sorriso familiar. "Porque às vezes as pessoas apenas precisam de uma chance. E eu estava no lugar certo na hora certa para lhe dar uma." Câmeras de notícias chegaram em menos de 1 hora. À noite a história estava em todos os lugares. Morgan Freeman compra prédio de apartamentos para salvar mãe solteira de despejo. Mas Maria não se importava com as manchetes. Tudo o que ela queria era que seus filhos estivessem seguros dormindo em suas próprias camas. E em algum lugar por aí, havia um homem com uma voz de ouro que havia lembrado ao mundo como é a bondade. Uma semana depois que Morgan Freeman salvou sua casa, Maria começou seu novo emprego no Hospital São José. Ela trabalhava como auxiliar de enfermagem, ajudando pacientes idosos no turno da manhã. O salário não era ótimo, mas era um trabalho estável, e sua supervisora, Sarah, era gentil. "Você é aquela das notícias", disse Sarah durante o primeiro intervalo para almoço, de Maria, a mãe solteira que Morgan Freeman ajudou. Maria acenou com a cabeça, ainda envergonhada com toda a atenção. "Eu só quero trabalhar duro e construir uma vida melhor para meus filhos." Mas o Sr. Crowley não havia terminado de causar problemas. Ele começou a espalhar rumores na vizinhança de que Maria havia enganado Morgan Freeman, que ela estava aplicando um golpe. Algumas pessoas começaram a lançá-la olhares tortos no supermercado local. Uma noite, enquanto Maria ajudava Tommy com a lição de casa, alguém jogou uma pedra na janela deles. Vidros espalhados por todos os lados. Tommy gritou. "Mamãe, estou com medo", chorou Lisa do canto. Maria chamou a polícia, mas ela sabia quem estava por trás disso. O Sr. Crowley havia sido visto mais cedo naquele dia, bebendo no bar do outro lado da rua, dizendo a quem quisesse ouvir que havia sido injustiçado. No dia seguinte, sua vizinha, a Sra. Chen, trouxe uma sopa caseira. "Sabemos que o Crowley está por trás disso", disse ela. "Ele está apenas com raiva porque Morgan Freeman o fez passar vergonha." Outros vizinhos também começaram a se manifestar. Eles contaram a Maria como o Sr. Crowley os havia ameaçado ao longo dos anos, como ele havia aumentado os aluguéis injustamente e ignorado os reparos necessários. "Ele fez minha avó chorar quando ela atrasou o aluguel em 2 dias", disse Jake do apartamento 3B. Ela tinha acabado de sair do hospital. Maria não era a única que ele havia machucado, mas ela foi quem o enfrentou mesmo que por acidente. A advogada de Morgan Freeman ligou naquela tarde. "O Sr. Freeman me pediu para verificar como você está", disse ela. "Ele está preocupado com o assédio." "Eu não quero causar mais problemas", disse Maria baixinho, observando seus filhos brincarem com seus brinquedos. "Você não está causando problemas", respondeu a advogada firmemente. "O Sr. Crowley está, e vamos pará-lo." Naquela noite, enquanto Maria preparava o jantar, alguém bateu na porta dela. Seu coração parou. Era o Sr. Crowley novamente. Mas quando ela olhou pela fechadura, viu Morgan Freeman parado ali com 2 policiais. "Temos reunido depoimentos de seus vizinhos", disse Morgan assim que entraram.
O Sr. Crowley tem um histórico de assédio e despejos ilegais. A polícia está entrando com acusações. Tommy e Lisa correram para Morgan, abraçando suas pernas. Ele sorriu para eles. Sr. Freeman, disse Tommy animado, contei para todos na escola sobre o senhor. Eles disseram que o senhor é uma estrela de cinema. Morgan riu. Sou, mas agora sou apenas um proprietário tentando consertar as coisas. Os policiais tomaram o depoimento de Maria sobre a janela quebrada e o assédio. Eles tinham imagens de segurança do bar, mostrando o Sr. Crowley se gabando do que havia feito. Ele não vai mais incomodá-la, prometeu um policial. Vamos prendê-lo. Hoje à noite. Mais tarde, depois que Morgan e a polícia foram embora, os vizinhos de Maria se reuniram em seu apartamento. A senhora Chen trouxe mais sopa. Jake consertou a janela quebrada. Alguém pediu pizza para todas as crianças. Deveríamos ter enfrentado o Crowley anos atrás, disse a senhora Chen, balançando a cabeça. Estávamos todos com muito medo. Às vezes é preciso apenas uma pessoa para fazer uma mudança, respondeu Maria, lembrando as palavras de Morgan daquele primeiro dia. Enquanto ela colocava seus filhos na cama naquela noite, Tommy perguntou: o homem mau realmente vai embora? Mamãe? Sim, meu amor, disse ela beijando sua testa, e temos muitas pessoas boas nos protegendo agora. Na manhã seguinte, Maria viu as notícias. Ex-proprietário preso por assédio e vandalismo. O rosto furioso do Sr. Crowley estava em todos os canais. Mas desta vez Maria não tinha medo. Ela foi trabalhar com a cabeça erguida. Seus pacientes sorriram ao vê-la, alguns até mesmo mencionando que haviam visto sua história na TV. Você é famosa, disse um homem idoso com um piscar de olhos. Não, respondeu Maria, ajustando seu travesseiro. Sou apenas sortuda. Sortuda porque alguém se importou o suficiente para ajudar. Mas enquanto ela caminhava para casa naquela noite, Maria não percebeu o carro escuro a seguindo. Lá dentro estava Robert, o irmão do Sr. Crowley, observando-a com olhos frios. Ele havia pago a fiança de seu irmão naquela manhã, e agora eles tinham planos. Grandes planos. Morgan Freeman pode ter vencido a primeira batalha, mas a guerra não havia terminado. Nem de longe. Robert Crowley estava sentado na sala de seu irmão, ouvindo-o reclamar sobre Morgan Freeman e Maria. Depois de pagar a fiança, eles passaram horas planejando sua vingança. Aquela mulher arruinou tudo, gritou o Sr. Crowley, andando de um lado para o outro. 20 anos eu gerenciei aquele prédio. 20 anos. E agora estou enfrentando prisão? Calma, disse Robert, servindo outra bebida. Eu tenho um plano. Enquanto isso, Maria estava trabalhando seu turno no hospital sem saber do perigo. Ela tinha acabado de ajudar uma paciente idosa, quando Sarah, sua supervisora, a chamou para o escritório. Tem alguém aqui para te ver, disse Sarah, parecendo preocupada. Diz que é o irmão do Sr. Crowley. O coração de Maria desabou. Robert. Crowley estava lá em um terno caro, sorrindo como uma cobra. Só queria me desculpar pelo comportamento do meu irmão, disse ele suavemente. Talvez possamos conversar tomando um café? Não, obrigada, respondeu Maria firmemente. Por favor, me deixe em paz. Mas Robert agarrou seu braço quando ela se virou para ir embora. Ouça com atenção. Meu irmão perdeu tudo por sua causa. Podemos fazer isso do jeito fácil. Ou... há algum problema aqui? Todos se viraram. Morgan Freeman estava na porta e ele não estava sozinho. Ao lado dele havia uma mulher alta em um terno de negócios. Maria, disse Morgan. Conhece Linda Thompson, ela é a promotora distrital. O rosto de Robert ficou branco. Ele soltou o braço de Maria. Sr. Crowley, disse Linda, temos imagens de segurança de você seguindo a Sra. Rodrigues ontem. Isso é uma violação da ordem de restrição. Que ordem de restrição? Gaguejou Robert. Maria Rodrigues nunca imaginou que chegaria a esse ponto, em pé em seu pequeno apartamento, segurando um aviso de despejo enquanto seus 2 filhos assistiam. Desenhos animados na sala ao lado. Estava com 3 meses de aluguel atrasado, e o Sr. Crowley, o dono do prédio, não estava dando mais chances. Por favor, Sr. Crowley, disse Maria ao telefone, a voz tremendo. Começo meu novo emprego no hospital na próxima semana. Posso pagar tudo até o fim do mês. Demorou demais, ele berrou. Quero você fora amanhã de manhã.
Maria olhou para as fotos de família na parede. 8 anos naquele apartamento. 8 aniversários, 8 natais. Tudo prestes a desaparecer porque ela havia perdido o emprego na lanchonete 3 meses antes. Mamãe? Chamou o pequeno Tommy da sala. Vamos comer pizza hoje à noite? Maria enxugou os olhos rapidamente. Não hoje, meu amor. Vamos comer sopa. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Maria arrumou seus pertences em caixas. Ela não conseguia contar a eles ainda. Como se diz a uma criança de 8 anos e outra de 6 que estão prestes a ficar sem teto? Na manhã seguinte, o Sr. Crowley apareceu na porta deles. Ele não estava sozinho. Trouxe 2 seguranças com ele. Acabou o tempo, anunciou ele, empurrando Maria para dentro do apartamento. Pegue suas coisas e saia. Sr. Crowley, por favor, implorou Maria. Meus filhos ainda estão dormindo. Não é meu problema, disse ele, pegando um dos carrinhos de brinquedo de Tommy do chão e jogando-o em uma caixa. Você teve muitos avisos. A confusão acordou Tommy e sua irmã Lisa. Eles saíram do quarto assustados e confusos. O que está acontecendo, mamãe? Perguntou Lisa, agarrada ao seu ursinho de pelúcia. Antes que Maria pudesse responder, o Sr. Crowley começou a abrir gavetas e armários, jogando seus pertences grosseiramente em caixas. Sua mamãe não pagou o aluguel, disse ele às crianças. Então agora vocês têm que ir embora. Maria nunca se sentiu tão humilhada. Seus vizinhos espiaram pelas portas observando, mas com medo demais para ajudar. O Sr. Crowley já havia despejado outras 3 famílias naquele ano. Vocês têm 1 hora, anunciou ele. Qualquer coisa que sobrar vai para o lixo. Tommy começou a chorar. Lisa se juntou a ele. Maria sentiu como se seu coração estivesse sendo rasgado. Ela havia ligado para todos os abrigos da cidade, todos lotados. Sua irmã morava em outro estado. Seus pais haviam falecido anos atrás. Não havia para onde ir. Enquanto Maria arrumava suas roupas com mãos trêmulas, ela ouviu passos no corredor. Então, uma voz profunda e familiar que fez todos congelarem. Qual parece ser o problema aqui? Maria se virou. Na porta dela estava Morgan Freeman, vestindo um simples casaco preto e olhando para o Sr. Crowley com olhos severos. O Sr. Crowley riu. Cuide da sua vida, velho. Mas Morgan não se moveu. Em vez disso, ele entrou no apartamento, olhando ao redor para a bagunça de caixas e pertences espalhados. Quando eu estava passando de carro, disse ele naquela sua voz famosa, vi esses 2 seguranças. Me deixou curioso. Agora vejo uma mãe solteira e 2 crianças pequenas sendo jogadas na rua. Isso não me parece certo. Ela deve 3 meses de aluguel, retrucou o Sr. Crowley. Isso é legal. Morgan acenou lentamente com a cabeça. Legal nem sempre significa certo. Ele se virou para Maria. Quanto você deve, senhora? 2.400. Maria sussurrou, envergonhada. Morgan pegou em seu bolso interno e tirou seu cheque. Os olhos do Sr. Crowley se arregalaram. Não, ele protestou. O contrato foi rescindido, eles têm que ir embora. Morgan escreveu o cheque de qualquer maneira. Então olhou diretamente para o Sr. Crowley. Deixe-me perguntar algo. Você é o dono deste prédio totalmente? O rosto do Sr. Crowley ficou vermelho. O que isso tem a ver com alguma coisa, Morgan? Sorriu. Tudo. Ele pegou seu telefone e fez uma ligação. Olá, Janet. Sim, sou eu, Morgan. Lembra daquele investimento imobiliário do qual conversamos? Achei a propriedade perfeita. O corredor estava cheio de vizinhos agora, todos assistindo com espanto, enquanto o próprio Morgan Freeman estava em seu prédio, prestes a mudar tudo. O que você está fazendo? Exigiu o Sr. Crowley. Morgan desligou o telefone. Estou comprando este prédio, e meu primeiro ato como proprietário será demiti-lo. Os vizinhos aplaudiram. Tommy e Lisa pararam de chorar, olhando para Morgan com os olhos arregalados. Maria não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Você não pode fazer isso, gaguejou o Sr. Crowley. Já fiz, respondeu Morgan calmamente. Agora, sugiro que você saia antes que eu chame a polícia por assédio. O Sr. Crowley saiu furioso, o rosto vermelho de raiva. Os seguranças o seguiram parecendo envergonhados. Morgan se virou para Maria e seus filhos. Arrume tudo de novo. Esta ainda é sua casa. E não se preocupe com o aluguel nos próximos
Meses. Considere isso um novo começo. Maria começou a chorar, mas desta vez de alegria. Seus filhos abraçaram suas pernas e seus vizinhos se aproximaram oferecendo ajuda para limpar. Quando Morgan se dirigia à porta, Maria o chamou. Por quê? Por que você faria isso por nós? Ele se virou com aquele sorriso familiar. Porque às vezes as pessoas apenas precisam de uma chance, e eu estava no lugar certo na hora certa para lhe dar uma. Câmeras de notícias chegaram em menos de uma hora. À noite, a história estava em todos os lugares. Morgan. Freeman compra prédio de apartamentos para salvar mãe solteira de despejo. Mas Maria não se importava com as manchetes. Tudo o que ela queria era que seus filhos estivessem seguros, dormindo em suas próprias camas. E em algum lugar por aí, havia um homem com uma voz de ouro que havia lembrado ao mundo como é a bondade. Uma semana depois que Morgan Freeman salvou sua casa, Maria começou seu novo emprego no Hospital São José. Ela trabalhava como auxiliar de enfermagem, ajudando pacientes idosos no turno da manhã. O salário não era ótimo, mas era um trabalho estável e sua supervisora, Sarah, era gentil. Você é aquela das notícias, disse Sarah durante o primeiro intervalo para almoço de Maria, a mãe solteira que Morgan Freeman ajudou. Maria acenou com a cabeça, ainda envergonhada com toda a atenção. Eu só quero trabalhar duro e construir uma vida melhor para meus filhos. Mas o Sr. Crowley não havia terminado de causar problemas. Ele começou a espalhar rumores na vizinhança de que Maria havia enganado Morgan Freeman, que ela estava aplicando um golpe. Algumas pessoas começaram a lançá-la olhares tortos no supermercado local. Uma noite, enquanto Maria ajudava Tommy com a lição de casa, alguém jogou uma pedra na janela deles, vidros espalhados por todos os lados. Tommy gritou. Mamãe, estou com medo, chorou Lisa do canto. Maria chamou a polícia, mas ela sabia quem estava por trás disso. O Sr. Crowley havia sido visto mais cedo naquele dia, bebendo no bar do outro, lado da rua, dizendo a quem quisesse ouvir que havia sido injustiçado. No dia seguinte, sua vizinha, a Sra. Chen, trouxe uma sopa caseira. Sabemos que o Crowley está por trás disso, disse ela. Ele está apenas com raiva, porque Morgan Freeman o fez passar vergonha. Outros vizinhos também começaram a se manifestar. Eles contaram a Maria como o Sr. Crowley os havia ameaçado ao longo dos anos, como ele havia aumentado os aluguéis injustamente e ignorado os reparos necessários. Ele fez minha avó chorar quando ela atrasou o aluguel em 2 dias, disse. Jake do apartamento 3B. Ela tinha acabado de sair do hospital. Maria não era a única que ele havia machucado, mas ela foi quem o enfrentou, mesmo que por acidente. A advogada de Morgan Freeman ligou naquela tarde. O Sr. Freeman me pediu para verificar como você está, disse ela. Ele está preocupado com o assédio. Eu não quero causar mais problemas, disse Maria baixinho, observando seus filhos brincarem com seus brinquedos. Você não está causando problemas, respondeu a advogada firmemente. O Sr. Crowley está, e vamos pará-lo. Naquela noite, enquanto Maria preparava o jantar, alguém bateu na porta dela. Seu coração parou. Era o Sr. Crowley novamente, mas quando ela olhou pela fechadura, viu Morgan Freeman parado ali com 2 policiais. Temos reunido depoimentos de seus vizinhos, disse Morgan assim que entraram. O Sr. Crowley tem um histórico de assédio e despejos ilegais. A polícia está entrando com acusações. Tommy e Lisa correram para Morgan, abraçando suas pernas. Ele sorriu para eles. Sr. Freeman, disse Tommy animado, contei para todos na escola sobre o senhor. Eles disseram que o senhor é uma estrela de cinema. Morgan riu. Sou, mas agora sou apenas um proprietário tentando consertar as coisas. Os policiais tomaram o depoimento de Maria sobre a janela quebrada e o assédio. Eles tinham imagens de segurança do bar, mostrando o Sr. Crowley se gabando do que havia feito. Ele não vai mais incomodá-la, né? Prometeu um policial. Vamos prendê-lo hoje à noite. Mais tarde, depois que Morgan e a polícia foram embora, os vizinhos de Maria se reuniram em seu apartamento. A Sra. Chen trouxe mais sopa. Jake consertou a janela quebrada. Alguém pediu pizza para todas as crianças. Deveríamos ter enfrentado o Crowley anos atrás, disse a Sra. Chen, balançando a cabeça.
Estávamos todos com muito medo. Às vezes é preciso apenas uma pessoa para fazer uma mudança, respondeu Maria, lembrando as palavras de Morgan daquele primeiro dia. Enquanto ela colocava seus filhos na cama naquela noite, Tommy perguntou: "O homem mau realmente vai embora?" "Mamãe?" "Sim, meu amor", disse ela beijando sua testa. "E temos muitas pessoas boas nos protegendo agora." Na manhã seguinte, Maria viu as notícias. Ex-proprietário preso por assédio e vandalismo. O rosto furioso do Sr. Crowley estava em todos os canais. Mas desta vez, Maria não tinha medo. Ela foi trabalhar com a cabeça erguida. Seus pacientes sorriram ao vê-la, alguns até mesmo mencionando que haviam visto sua história na TV. "Você é famosa", disse um homem idoso com um piscar de olhos. "Não", respondeu Maria, ajustando seu travesseiro. "Sou apenas sortuda. Sortuda porque alguém se importou o suficiente para ajudar." Mas enquanto ela caminhava para casa naquela noite, Maria não percebeu o carro escuro a seguindo. Lá dentro estava Robert, o irmão do Sr. Crowley, observando-a com olhos frios. Ele havia pago a fiança de seu irmão naquela manhã, e agora eles tinham planos, grandes planos. Morgan Freeman pode ter vencido a primeira batalha, mas a guerra não havia terminado, nem de longe. Robert Crowley estava sentado na sala de seu irmão, ouvindo-o reclamar sobre Morgan Freeman e Maria. Depois de pagar a fiança, eles passaram horas planejando sua vingança. "Aquela mulher arruinou tudo", gritou o Sr. Crowley andando de um lado para o outro. 20 anos eu gerenciei aquele prédio. 20 anos. E agora estou enfrentando prisão? "Calma", disse Robert, servindo outra bebida. "Eu tenho um plano. Enquanto isso, Maria estava trabalhando seu turno no hospital sem saber do perigo. Ela tinha acabado de ajudar uma paciente idosa quando Sarah, sua supervisora, a chamou para o escritório. "Tem alguém aqui para te ver", disse Sarah, parecendo preocupada. "Diz que é o irmão do Sr. Crowley." O coração de Maria desabou. Robert Crowley estava lá em um terno caro, sorrindo como uma cobra. "Só queria me desculpar pelo comportamento do meu irmão", disse ele suavemente. "Talvez possamos conversar tomando um café?" "Não, obrigada", respondeu Maria firmemente. "Por favor, me deixe em paz." Mas Robert agarrou seu braço quando ela se virou para ir embora. "Ouça com atenção. Meu irmão perdeu tudo por sua causa. Podemos fazer isso do jeito fácil, ou... algum problema aqui?" Todos se viraram. Morgan Freeman estava na porta e ele não estava sozinho. Ao lado dele havia uma mulher alta em um terno de negócios. "Maria", disse Morgan, "conhece Linda Thompson. Ela é a promotora de justiça." O rosto de Robert ficou branco. Ele soltou o braço de Maria. "Sr. Crowley", disse Linda, "temos imagens de segurança de você seguindo a Sra. Rodrigues ontem. Isso é uma violação da ordem de restrição." "Que ordem de restrição?", gaguejou Robert. "A que a juíza assinou esta manhã", respondeu Linda, mostrando um documento. "Cobrindo você e seu irmão." Morgan deu um passo à frente. "Já vivi o suficiente para reconhecer problemas quando os vejo. Mandei minha gente vigiando a Maria, por precaução. Seguranças chegaram para escoltar Robert para fora. Ele ainda estava protestando enquanto o levavam embora." "Como você soube?", Maria perguntou a Morgan, com as mãos tremendo. "A Sra. Chen me ligou", ele explicou. "Ela viu Robert observando seu apartamento ontem à noite e o reconheceu por fotos antigas no escritório do seu prédio. Mais tarde, naquela noite, Maria soube de toda a verdade. Os irmãos Crowley vinham aplicando golpes ilegais em vários prédios pela cidade. Os advogados de Morgan haviam descoberto tudo. Eles vêm explorando famílias pobres por anos", explicou Linda em uma reunião comunitária no prédio de Maria. "Mas agora temos provas suficientes para pará-los." Os vizinhos se reuniram, compartilhando histórias de abuso e intimidação. Mas agora, finalmente, eles não tinham mais medo. "O que vai acontecer com eles?", perguntou a Sra. Chen. "Eles estão enfrentando acusações sérias", respondeu Linda. "Múltiplas acusações de fraude, assédio, despejos ilegais." Morgan se levantou. "E tenho mais notícias. Não estou apenas consertando este prédio. Estou comprando todas as propriedades deles, garantindo que ninguém mais se machuque."
A sala explodiu em aplausos. Tommy e Lisa, que estavam brincando no canto, correram para abraçar Morgan novamente. "O senhor vai ser nosso síndico para sempre?" perguntou Lisa. Morgan sorriu. "Melhor ainda. Vou transformar todos os prédios em cooperativas de moradia acessível. Todos vocês terão a chance de possuir suas casas." Maria não conseguia acreditar. Ser dona do seu próprio apartamento parecia impossível há apenas algumas semanas. Mas enquanto todos comemoravam, Robert Crowley estava sentado em seu carro do outro lado da rua fazendo uma ligação. Sou eu, ele rosnou. "Lembra daquele favor que você me deve? Preciso que alguém investigue o passado de Morgan Freeman. Todo mundo tem segredos. E quando eu encontrar o dele, lá dentro, sem saber..." Dos planos sombrios de Robert, Maria observava seus filhos rindo com seus vizinhos. Morgan estava ensinando Tommy a jogar xadrez em um pequeno tabuleiro que ele havia trazido. "Por que nós?" ela perguntou a ele em voz baixa. "De todas as pessoas que o senhor poderia ajudar?" Morgan olhou para cima do jogo de xadrez. "Porque você me lembrou minha mãe. Ela nos criou sozinha, enfrentou as mesmas dificuldades, mas ela nunca desistiu, assim como você." Lágrimas encheram os olhos de Maria, mas essas não eram lágrimas de tristeza ou medo. Pela primeira vez em anos, eram lágrimas de esperança. Enquanto a noite caía sobre a cidade, dois planos muito diferentes estavam tomando forma. Em um carro escuro, Robert Crowley planejava sua vingança. E em um apartamento aconchegante, Morgan Freeman e uma comunidade de novos amigos planejavam um futuro melhor. A questão era, qual plano venceria? Um mês havia se passado desde o confronto no hospital. A vida de Maria finalmente estava se acomodando em uma rotina feliz. Seus filhos estavam indo melhor na escola. Ela havia recebido um aumento no trabalho e o prédio estava sendo reformado sob a propriedade de Morgan. Mas Robert Crowley não havia desistido. Ele havia contratado um investigador particular que estava cavando o passado de Morgan Freeman. Agora, sentado em um bar imundo, Robert segurava uma pasta grossa de documentos. "Isso vai destruí-lo", murmurou Robert, folheando as páginas. "E aquela mulher Rodrigues também." Na manhã seguinte, Maria estava tomando café da manhã com seus filhos quando viu as notícias. Sua xícara de café caiu no chão. Em todos os canais, escândalo imobiliário de Morgan Freeman exposto. Robert Crowley estava na TV, em frente aos repórteres. "Morgan Freeman não é o herói que todos pensam que ele é", anunciou ele. 20 anos atrás, ele esteve envolvido em um projeto habitacional fracassado, que deixou dezenas de famílias desabrigadas. E agora, ele está fazendo de novo. O telefone de Maria começou a tocar. Repórteres queriam comentários. Vizinhos estavam mandando mensagens perguntando o que estava acontecendo. "Mamãe?" perguntou Tommy, assustado. "Vamos perder nossa casa de novo?" "Não, meu amor", disse Maria, mas sua voz tremeu. Ela não sabia em que acreditar. No hospital, os pacientes também estavam assistindo às notícias. Alguns deram a Maria olhares suspeitos. Sarah, sua supervisora, a chamou para o escritório. "O hospital está recebendo ligações sobre você", explicou Sarah. "Pessoas dizendo que você faz parte de algum golpe imobiliário com Morgan Freeman." Maria se sentiu mal. "Nada disso é verdade." Então a senhora Chen irrompeu no escritório. "Maria, você precisa voltar para casa agora. Morgan está no prédio." Quando Maria chegou, ela encontrou Morgan sentado calmamente na sala comunitária, cercado por moradores preocupados. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele estava uma mulher idosa que Maria nunca tinha visto antes. "Todos", disse Morgan, levantando-se. "Conheçam Rose Thompson. Ela fez parte daquele projeto habitacional 20 anos atrás, do qual Robert está falando." Rose se levantou lentamente, apoiando-se em sua bengala. "Morgan não destruiu nossas casas", disse ela claramente. "Ele as salvou. O verdadeiro criminoso era o pai de Robert Crowley." A sala ficou em silêncio. Rose continuou. "James Crowley, pai de Robert, era o incorporador. Ele pegou nosso dinheiro, prometeu casas para nós e então desapareceu com tudo. Morgan interveio, comprou o projeto,
garantiu que cada família tivesse um lugar para morar. Linda Thompson, a promotora de justiça, entrou com mais documentos. Encontramos os registros reais, anunciou ela. A família Crowley vem aplicando golpes imobiliários há 3 gerações. De repente, houve comoção lá fora. Robert Crowley estava lá, tentando ultrapassar a segurança com uma equipe de notícias. Vocês estão sendo enganados, gritou ele. Freeman é o verdadeiro criminoso. Mas então algo inesperado aconteceu. O Sr. Crowley, irmão de Robert, entrou na sala. Ele parecia cansado e derrotado. Acabou, Robert, disse ele. Eu cansei de mentir. Todos olharam, enquanto o Sr. Crowley enfrentava as câmeras. Tudo o que meu irmão disse é falso. Morgan Freeman é inocente, nossa família... Nós somos quem temos machucado as pessoas. E eu não consigo mais viver com isso. O rosto de Robert ficou roxo de raiva. Você, traidor! Gritou ele, se lançando sobre seu irmão. Mas antes que ele pudesse alcançá-lo, a Sra. Chen estendeu sua bengala. Robert tropeçou e caiu de cara no chão. As equipes de notícias captaram tudo. Posso ser velha, disse a Sra. Chen, sorrindo. Mas eu ainda sei como lidar com valentões. A polícia levou Robert embora algemado, ainda gritando. Ameaças. O Sr. Crowley fez uma confissão completa à promotora de justiça. Mais tarde naquela noite, Morgan reuniu todos novamente. Sinto muito que todos vocês tenham se envolvido nisso, disse ele. Mas talvez algo de bom tenha resultado disso. A verdade finalmente veio à tona. Maria olhou para seus vizinhos. Não, seus amigos. Eles haviam se unido em tudo. Os repórteres lá fora já estavam chamando de a comunidade Freeman, um lugar onde as pessoas cuidavam umas das outras. O que vai acontecer agora? Alguém perguntou. Morgan sorriu aquele sorriso familiar. Agora nós construímos algo bonito, juntos. Mas enquanto todos comemoravam, ninguém percebeu uma figura misteriosa observando do outro lado da rua. Alguém com uma velha conexão com a família Crowley. Alguém com um segredo ainda mais sombrio. A história ainda não havia terminado. Nem de longe. A figura misteriosa observando o prédio acabou sendo o próprio James Crowley, pai de Robert e do Sr. Crowley. Todos pensavam que ele havia morrido anos atrás, mas ele simplesmente havia estado se escondendo, aplicando golpes. Em outras cidades. Agora ele estava de volta e estava com raiva. Seus filhos estavam na prisão, a reputação de sua família estava arruinada e Morgan Freeman havia exposto tudo. Uma manhã chuvosa, James entrou direto no hospital de Maria. Ele parecia diferente das fotos antigas. Mais velho, mais duro, mas com os mesmos olhos frios de seus filhos. Você não me conhece, disse ele a Maria na enfermaria. Mas você destruiu minha família. Maria recuou, alcançando seu telefone, mas James tirou um envelope. Tenho provas de que Morgan Freeman não é o que parece, disse ele. Provas reais. Desta vez, transfira os direitos do seu apartamento ou eu divulgo. Eu não tenho medo de você, disse Maria, embora sua voz tremesse. Nenhum de nós tem mais. James riu. Você deveria ter. Pergunte a Morgan sobre 15 de junho de 1989. Pergunte a ele o que realmente aconteceu com minha esposa. Antes que Maria pudesse responder, Sarah, a supervisora, correu até lá. Senhor, você precisa ir embora, ou eu vou chamar a segurança. James sorriu aquele mesmo sorriso frio que seus filhos tinham. Eu vou, mas isso não acabou. Maria ligou para Morgan imediatamente. Quando ela mencionou a data, houve um longo silêncio. Encontre-me no prédio, Morgan finalmente disse. Está na hora de todos saberem a verdade. Uma hora depois, todos se reuniram na sala comunitária. James Crowley estava parado no fundo, sorrindo maliciosamente. Morgan enfrentou a multidão. 15 de junho de 1989, começou Morgan. Esse é o dia em que Helen Crowley, a esposa de James, veio me pedir ajuda. Ela havia descoberto os golpes de seu marido, como ele estava roubando famílias pobres. Ela ia denunciá-lo. James deu um passo à frente. Você a matou. Ela desapareceu naquela noite. Não, disse uma voz da entrada. Ele me salvou. Todos se viraram. Lá estava uma mulher idosa com cabelos grisalhos e olhos cansados. Helen Crowley.
James cambaleou para trás como se tivesse visto um fantasma. Helen, mas você está morta. Eu tive que desaparecer, disse. Helen, você ameaçou me matar se eu expusesse seus crimes. Morgan me ajudou a fugir. Me deu uma nova identidade. Eu estive observando vocês todos esses anos, vendo você ensinar nossos filhos a serem tão cruéis quanto você. A polícia chegou, tendo sido chamada por Linda Thompson. Eles tinham novas evidências de Helen, documentos provando os crimes de James que remontavam a 30 anos. Você está presa, anunciou Linda, por fraude, conspiração e tentativa de homicídio. Enquanto eles levavam James embora algemado, ele ainda estava olhando para sua esposa em choque. Morgan se virou para Maria e os outros moradores. Sinto muito por ter guardado esse segredo. Eu prometi a Helen que a protegeria. Você fez a coisa certa, disse Maria, assim como fez por nós. Mais tarde naquela noite, quando a emoção diminuiu, a comunidade se reuniu para uma comemoração. As reformas estavam concluídas, e amanhã eles começariam a assinar os papéis para possuir seus apartamentos. A Sra. Chen fez sua famosa sopa. As crianças brincavam. Helen Crowley sentou-se com Morgan, contando histórias sobre todas as famílias que ela havia ajudado ao longo dos anos por trás dos bastidores. O que te fez voltar agora? Maria perguntou a ela. Helen sorriu. Eu te vi na TV enfrentando meus filhos. Isso me lembrou de mim mesma há tantos anos. Eu sabia que finalmente era hora de contar a verdade. Tommy e Lisa correram até Morgan com um presente, um desenho que eles haviam feito dele como um super-herói. Você é melhor do que os filmes, disse Tommy. Você é um verdadeiro herói. Morgan riu. Não, filho. Os verdadeiros heróis são pessoas como sua mãe, como a Sra. Chen, como Helen. Pessoas que defendem o que é certo, não importa o quanto estejam com medo. Enquanto a noite caía, Maria estava em sua varanda, olhando para seu bairro. As ruas estavam mais limpas agora. Os prédios estavam reformados. Mas mais importante, as pessoas tinham mudado. Eles não eram apenas vizinhos mais, eles eram família. Mamãe? Lisa chamou de dentro. A senhora vai vir para a festa? Maria sorriu. Sim, meu amor, eu vou. Ela deu uma última olhada nas luzes. Da cidade. Os Crowley se foram. Todas as 3 gerações deles finalmente enfrentando a justiça. Morgan Freeman havia cumprido sua promessa. E uma comunidade havia encontrado sua voz. O amanhã traria novos desafios. Mas eles os enfrentariam juntos. Em suas casas, em sua comunidade Freeman, onde a gentileza havia vencido e a justiça havia prevalecido. Como Morgan sempre dizia, às vezes as pessoas só precisam de uma chance. E às vezes, um único ato de bondade pode mudar tudo. Fim.